Bem-vindo ao nosso programa Caminho de Vida. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez e chegar aí aonde você está, através do Facebook e também do YouTube. Embora hoje o nosso YouTube esteja com um certo problema, nós não conseguimos transmitir por lá, mas estaremos fazendo isso por aqui. Então, nós gostaríamos de ter, mais uma vez, a oportunidade, a honra de estar chegando até você para repartir com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e que nós sabemos ser importante tanto para a nossa vida quanto para a vida daqueles que estão nos assistindo. Certamente, essa palavra é uma palavra de vida para a sua vida, aonde você certamente será abençoado e aprenderá um pouquinho mais daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Hoje eu gostaria de dar como tema aquilo que Deus colocou no meu coração, o seguinte: a promessa pode demorar, mas certamente ela vem. Nós, como filhos de Deus, temos promessas de Deus para a nossa vida. E muitas vezes elas parecem não acontecer, e às vezes elas demoram um pouco mais para acontecer mesmo, não é? Eu gostaria de tomar como tema hoje, para nós refletirmos um pouquinho naquilo que Deus tem colocado no nosso coração, Gênesis capítulo 12. Eu quero compartilhar com você dos versos 1 até o verso de número 9, para que nós possamos, então, entender algumas coisas. O pano de fundo aqui é o seguinte: Deus tinha chamado Abraão a sair da sua terra, a sair da sua casa, a sair da sua parentela, né, para que ele pudesse, então, estar recebendo uma promessa que Deus tinha feito a ele. Deus tinha dito a ele: olha, sai da sua casa, sai da sua terra, da sua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação. Essa era a promessa de Deus para a vida de Abraão. Todavia, Abraão, ele não tinha filhos, porque Sara, sua esposa, não podia ter filhos. Mas Deus tinha feito uma promessa a Abraão. Eu quero nessa manhã enfatizar muito isso: se você é um filho de Deus, você também tem uma promessa de Deus para a sua vida. Provavelmente, às vezes, até você não possa ter conhecimento dela ainda, né? Ou ainda você já recebeu essa palavra no seu coração, Deus já colocou isso dentro de você, mas ainda ela não aconteceu. Todavia, certamente ela irá acontecer. Quando Abraão ele sai da sua terra, quando Abraão ouve a voz de Deus, e ele então sai da sua terra, da sua parentela, ele tinha em torno de 75 anos de idade. E nós sabemos que ele teve o seu filho, né, com 100 anos de idade. Então, a promessa de Abraão levou 25 anos. Você pode dizer assim para mim: olha, pastor, olha, se demorar tanto assim, eu quero dizer alguma coisa para você. Eu estou esperando algumas que Deus me fez há mais de 30 anos, e ainda não recebi, mas certamente elas vão se cumprir, porque quando Deus fala, é aqui que eu quero começar a falar um pouquinho com você nessa manhã. Deus tem promessa sim para as nossas vidas. Agora, como identificar? Porque muitas vezes algumas promessas não acontecem, porque outras demoram um pouco mais para acontecer, e eu queria então trazer para você alguns pontos importantes aqui. Primeiro ponto que eu quero colocar para você é identificar quem fez a promessa. Primeiramente, nós temos que entender, né, que Deus ele irá cumprir a sua promessa. Então, a promessa de Deus vai se cumprir. Mas quem fez a promessa a Abraão não foi o homem. Não foi um homem que fez a promessa a Abraão, não foi o pastor que fez a promessa a Abraão, não foi o profeta que fez a promessa a Abraão. Quem fez a promessa a Abraão foi Deus. Então nós temos que começar a entender isso. Quem fez a promessa não foi a igreja. Embora hoje vivamos dias que pessoas estão prometendo, a igreja está prometendo, mas Abraão, quem fez a promessa a Abraão não foi um homem. Quem fez a promessa a Abraão não foi uma igreja. Quem fez a promessa a Abraão não foi aquele livro fantástico que muitas vezes chegamos a ler. Quem fez a promessa a Abraão não foi ninguém, não foi eu, foi o próprio Deus. Então, nós precisamos primeiramente identificar quem fez a promessa. No caso de Abraão, a promessa, quem fez foi Deus. Eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, para que você entenda isso. Temos tido muitas vezes decepções no meio da igreja, no meio das pessoas têm tido decepções, porque na realidade
elas esperam palavras, promessas que foram feitas, não é? Mas que Deus não fez. Não é? E se Deus não fez, ele não tem obrigação de cumprir nada. Não é? Deus só tem que fazer aquilo que ele disse que fará. Se ele lhe prometeu, ele vai cumprir a sua promessa, porque a palavra dele diz que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, nessa manhã, primeiramente eu quero deixar claro com você, identifique a promessa, quem fez a promessa, não é? Porque muitas e muitas vezes as pessoas estão se decepcionando porque estão esperando uma promessa, não é? Estou esperando essa promessa. Quando você espera e não acontece, né? A Bíblia fala que muitas vezes, né, a gente tem situações, né, que a esperança que tardia, ela adoece o coração. Muitas pessoas estão ficando doentes, ficaram doentes, eu estou falando doentes aqui, emocionalmente falando, né? E muitas delas abandonaram a fé cristã porque esperavam uma promessa. Esperavam uma promessa, muitas vezes feitas por homens, feitas pela igreja, feitas pelo pastor, né? Feitas por um profeta, né? Ou profetisa, que levou uma profetada, né? E de repente não se cumpriu, e essa pessoa então se decepcionou e abandonou, né? Deixou de seguir os caminhos do Senhor. Como eu disse, quando Deus faz a promessa, nós continuamos até que essa promessa se cumpra. Na vida de Abraão, levou 25 anos para que essa promessa se cumprisse na vida dela, através de Deus dar um filho a ele, seu filho Isaac. O segundo ponto que eu gostaria de estar falando com você aqui é o processo que precisamos passar para que o cumprimento da promessa aconteça. Existe um processo aqui, né? Nós vemos aqui, a partir do versículo 1, onde a palavra do Senhor diz assim, olha, então o Senhor havia dito a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, a terra que te mostrarei. Primeira coisa, né, dentro desse processo é romper com o que pode impedir a promessa de se cumprir na minha e na sua vida. Né? No caso aqui de Abraão, né, muitas vezes também no nosso caso, ele teve que deixar pai, deixar mãe, ele estava num lugar onde a sua família estava ali, não é? E ele teve que sair. Então, muitas vezes, nós temos que romper com as coisas físicas que podem estar nos impedindo de sair para recebermos a promessa. Muitas vezes, também temos que romper com o emocional. Muitas vezes há vínculos emocionais, né? Com parentela, com pai, com mãe, irmãos, né? Com filhos. Né? E eu não estou dizendo aqui que vamos deixar essas pessoas, mas precisamos entender que muitas vezes essas coisas estão impedindo que nós possamos receber a promessa de Deus. E também, obviamente, é o lado espiritual. Muitas e muitas vezes as pessoas estão num contexto errado, né, achando que estão certas espiritualmente, mas elas precisam deixar. Pessoas que se agarraram muito, né, dentro de um contexto da espiritualidade, no sentido de, né, eu vou ficar aqui porque aqui. Né? Não, não. Olha, muitas vezes você não recebe aquilo que Deus tem para você, porque você está preso num contexto espiritual, numa ideia, né, aonde você está retardando as promessas de Deus ou até impedindo, né, na sua própria vida. Né? Deus há de cumprir aquilo que ele falou. Agora, se você não fizer aquilo que você precisa fazer, Deus não é responsável, não é? Nós temos que entender que existe o livre-arbítrio que eu posso sim dizer, Senhor, eu recebo a tua promessa, Senhor, eu não recebo a tua promessa. Né? Deus ele não vai forçar, ele vai cumprir, se você estiver disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. Segundo ponto aqui dentro desse processo que nós precisamos passar para o cumprimento da promessa é esse: crer naquilo que Deus falou. Versículo 2 diz assim: e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei sobremaneira, e te farei engrandecer o teu nome, e serás bênção. O segundo ponto importante é crer naquilo que Deus falou. Ou seja, isso não está vinculado às minhas emoções, né? O que eu sinto.
né? Se Deus falou, você não precisa sentir, meu querido. Tá? Tem muita gente achando que tem que sentir, mas olha, a palavra de Deus ela é verdadeira. E se Deus falou para você, você não tem que sentir um arrepio, você não tem que sentir nada. Você tem que simplesmente estar vinculado, tá, àquilo que ele falou, e não deixar que as suas emoções dirijam a sua vida, né, nesse sentido também. Não está vinculado ao que vejo. Ou seja, a promessa de Deus não está vinculada àquilo que eu vejo, né? Abraão sai sem ver. Ele não sabia para onde ele ia, né? Mas ele saiu, né? Então ele não viu. Então a promessa de Deus não está vinculada àquilo que eu vejo, né? Não dependo de ver alguma coisa para realmente entender que Deus tem uma promessa para a minha vida e que Ele vai cumprir essa promessa no momento em que eu, estiver fazendo, obviamente, a minha parte dentro desse processo, não é? Terceiro ponto aqui, dentro também do treino naquilo que Deus falou, é não estar vinculado ao tempo que entendo, ou seja, não é no meu tempo. A promessa de Deus não se cumpre quando eu quero. A promessa de Deus se cumpre quando Ele quer. No caminho que eu estou indo, quando eu resolvo obedecer, quando eu resolvo, eu tomo a atitude, de fazer aquilo que Deus falou para mim, né? Aquilo que Deus me mandou fazer. No momento em que eu começo a fazer esse passo, né, Deus começa a trabalhar na minha vida. E o tempo é o tempo dele, né? E não está vinculado àquilo que eu entendo. Em outras palavras, não é? Abraão, entendeu? Eu fico imaginando aqui essa cena, né? De alguma forma, Deus aparece a ele. Ele não conhecia Deus, né? Ele, Abraão, na verdade, vivia dentro de um contexto de vários deuses, né? Ele tinha realmente vários deuses que eles estavam ali servindo vários deuses. Tanto é que o pai de Abraão tinha vamos trazer para os dias de hoje, tinha uma indústria de fazer ídolos, né? De fazer imagens, né, de deuses, né? Então eles tinham uma cultura diferente da nossa. E de repente, né, Deus, né, esse ser, nós sabemos, né, esse ser eterno, né? Deus aparece a Abraão de alguma forma, eu fico imaginando, né? Abraão ali, diante dessa voz, que diz para ele: olha, né, sai da tua terra, sai da tua parentela. Então, não está vinculado, né, àquilo que eu entendo. Muitas vezes eu não entendo, mas no momento em que eu decido tomar essa atitude, certamente esse processo começa a acontecer na minha vida e na sua vida. Crer não está vinculado a permanecer fiel, ou melhor, crer está vinculado a permanecer fiel até que aconteça. Então é isso, nós temos que nos permanecer fiéis até que aconteça. Terceiro ponto que eu gostaria de trazer para os irmãos hoje aqui, você que está me assistindo, é esse. O tempo de preparação implica em momentos. O que eu quero dizer com isso? De sermos moldados para sermos capazes de receber a promessa. Muitas e muitas vezes a delonga acontece porque Deus está nos moldando, Deus está trabalhando em nós, né? Deus está fazendo algo em nós para que nós estejamos preparados para receber a promessa de Deus. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas e acabam fazendo coisas que não deveriam fazer. Então nós precisamos sim desse tempo para Deus trabalhar na nossa vida, para que possamos estar prontos para que possamos receber a promessa. Também dentro desse processo vai haver momentos de escassez, né? Momento onde nós vamos ficar realmente numa situação complicada, numa situação difícil de certa maneira, né? Vai haver momentos. A vida, como eu sempre digo, a vida não é um mar de rosas, né? A vida não é uma coisa assim bela todo o tempo. A vida tem seus altos e baixos. E muitas vezes passamos por momentos, né? Dentro do processo que Deus está trabalhando em nós, existe também, né, o tempo da escassez. Também, né, existe o tempo do medo. Muitas e muitas vezes nós ficamos com medo, né? E o medo, ele é uma coisa natural. O medo natural é aquele medo da incerteza, né? Quando nós não sabemos, existe um temor em nós. E esse temor não é pecado, né? Nós, todos seres humanos, passamos por momentos de incerteza e temos medo das coisas, não é?
A quarta coisa aqui é momento de dúvida. Muitas vezes, por não acontecer, também nós vamos passar a duvidar, né? Abraão chegou ao ponto de dizer, olha Deus, né? Pega aqui Ismael, né? E faz dele uma grande nação. Veja, o próprio Abraão, ele chega um momento que duvidou. Ele fala assim, Deus, está demorando muito, é melhor só pegar esse aqui que o Senhor me deu com a egípcia, Agar, não é? Aí faz dele uma grande nação. Mas não era isso que Deus tinha prometido a Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que dele, né, da semente dele, ele faria uma grande nação. Né? Mas há momentos de dúvidas, né? Há momentos sim de dúvidas. E há momentos de questionamentos. Né? Eu imagino Abraão questionando, perguntando para Deus, Deus, e aí, quando é que vai ser? Né? E aí, quando é que vai ser? Né? Eu também estou perguntando a Deus, e muitas vezes pergunto a Deus, e aí, Deus, quando é que vai ser? 30 anos, já passei Abraão, Deus, né? Quando é que vai ser o cumprimento dessa promessa? Eu ainda não sei, porque Deus não me respondeu. Né? Todavia, eu sei que a promessa de Deus vai se cumprir, porque foi Ele quem falou. Não implica em momentos de desobediência, ou seja, a promessa de Deus ela vai acontecer. Muitas vezes eu vou ter falhas, muitas vezes eu vou falhar nesse caminho, obviamente, né? Mas uma vez que eu retomo, né? Deus ele continua com a sua promessa para a minha vida. Eu não sei se você já errou, eu já errei muito, né? Então, os meus erros certamente retardaram, né, a promessa de Deus na minha vida, né? Mas a promessa continua, no momento em que eu retomo a minha caminhada, né, no momento em que eu retomo a minha vida, né, de esperar que a promessa aconteça e continuo no caminho, a promessa continua. Não foi porque eu errei uma, duas, três vezes neste caminho que a promessa cessou na minha vida. Não é assim. Né? Deus ele irá cumprir a sua palavra. Né? Porque nós já falamos no início aqui, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Né? Quais são as atitudes que eu tenho que ter, que nós devemos ter? Né? Então, a primeira atitude que eu coloquei aqui está no versículo 7. Vamos ver, né? Vamos lá. O versículo 7 diz assim: E foi visto o Senhor por Abraão e lhe disse: A tua semente darei esta terra. E ele ficou ali um altar ao Senhor que havia lhe aparecido. E tudo que nós devemos ter, renovar nossa visão de onde vem tudo que nos foi prometido. Né? Abraão, ele depois do tempo, ele ainda continua, ele, de certa maneira, que Deus aparece a ele, né? E renova isso. Né? E Deus certamente aparecerá de uma forma ou de outra, obviamente, né? Na palavra, sempre dizendo para mim e para você assim, olha, né? Eu fiz a promessa, eu vou cumprir a promessa. Né? Eu vou cumprir a promessa, porque ele prometeu. Então, a primeira coisa, renove a sua visão. Né? Quem foi que lhe prometeu? Foi Deus. Então, tenha certeza que ela vai acontecer. Segundo ponto aqui, que nós devemos ter atitude, é buscar mais proximidade com Deus. O verso 8 diz assim: E dali se deslocou para a montanha, a oriente de Betel, e fixou a sua tenda. Tendo Betel ao mar e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A outra coisa que nós precisamos buscar é mais proximidade com Deus. Abraão sai de um lugar, vai para outro lugar, e ali ele edifica o altar. Né? E como eu já preguei várias vezes, o altar é o meio de comunicação, o altar é o meio de comunhão, o altar é o lugar onde, né, nós podemos ter essa nossa comunhão restaurada, essa nossa comunicação restaurada. Né? E Abraão sabia disso, ele busca mais proximidade com Deus. Versículo 8 ainda fala, manter nossa visão na obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. O altar é o símbolo da cruz. Eu preciso manter a minha visão na obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Só assim eu vou receber, porque é por meio da cruz que toda a promessa de Deus virá na sua vida.
É por meio da cruz que vai se cumprir. Tem gente aí colocando, né, a sua fé em tantas coisas, né? Tem gente colocando a sua fé num copo d'água, tem gente colocando a sua fé numa campanha, tem gente colocando a sua fé no pastor, na igreja. Nada disso trará a promessa de Deus na sua vida. Somente a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário é que vai trazer a promessa de Deus para a sua vida. Tome isso como a maior verdade que você pôde ouvir na sua vida. E versículo 9, ele diz assim: depois partiu Abraão, entrando-se no Negueb, continuar sempre no caminho. Outra coisa que eu acabei de falar anteriormente, mas eu quero frisar agora, porque isso faz parte da nossa atitude, da nossa participação em receber a promessa que Deus fez para nós, é continuar sempre no caminho. Quero aqui realmente dizer, meu querido, não desista, não pare, continue, fique firme, não importa a situação. Está demorando, pastor? Não importa, continue. Olha, eu não aguento mais. Olha, levanta a cabeça. Quem fez a promessa para você? Foi Deus que fez para você a promessa? Continua, não importa o que aconteça, continua, porque é Deus quem fez a promessa e Ele há de cumprir a promessa. Se você continuar, se você persistir, Deus fará com que a promessa aconteça na sua vida. Eu falo aqui essa pequena meditação nesse dia de hoje, levando você a essa consciência, então. Deus te fez promessa. Você tem uma promessa de Deus para a sua vida. Fique firme. Faça aquilo que tem que ser feito. E você vai ver as coisas acontecerem. Hoje temos visto isso acontecer de várias formas. Por exemplo, eu tomei aqui alguns exemplos, nas orações da minha mãe. Minha mãe orou mais de 50 para a conversão do meu pai. Veja só, meu pai cresceu na igreja, abandonou a fé cristã, mas ele depois voltou ao pé do Senhor. Mas para minha mãe, ela ficou por 5 anos que Deus tinha uma promessa e ela continua crendo que Deus tem promessa para todos. Ela continua. Eu também, no meu caso, eu também continuo orando. Eu continuo orando. E também, as orações das pessoas, você que está me assistindo, não é? Também continue orando, continue buscando, continue caminhando. E certamente, Deus fará acontecer. E que Deus tome essa palavra e encrave no seu coração nessa manhã, que você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que o Senhor realmente te abençoe. Eu gostaria agora, então, de também estar orando por você. A nossa transmissão está um pouco instável, como você pode estar notando aí, mas depois nós estaremos colocando, estamos gravando aqui, estaremos colocando integralmente ela, mais uma vez, no Facebook e também no YouTube. Tá bom? Mas agora eu quero orar por você que está assistindo essa transmissão. Quero pedir para você também que nos siga ali no YouTube, no nosso canal no YouTube, que você esteja colocando ali o seu like, se inscrevendo no nosso canal, porque nós postamos muitas coisas ali, então você pode estar nos acompanhando ali também, tá bom? E que você esteja compartilhando, que todo domingo, às 9 da manhã, estaremos aqui no nosso programa Caminho de Vida, para que possamos alcançar mais pessoas com a palavra de Deus, mais pessoas que possam ser abençoadas com a palavra do Senhor, tá bom? Seus olhos onde você está, nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai, mais uma vez, me coloco dentro de ti, e agora intercedo por esses meus irmãos, meus queridos, essa pessoa que estão assistindo a essa ministração através do Facebook. Nós abençoamos essas vidas, nós declaramos, Senhor, a tua palavra, e a tua palavra se cumpra na vida de cada um deles. Nós, Senhor, em nome de Jesus, ordenamos agora que toda enfermidade se retire em nome de Jesus. Pai, nós liberamos saúde na vida das pessoas, liberamos bênção na vida das pessoas, para a honra e glória do teu nome somente. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana na tua presença, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua
participação mais uma vez aqui conosco. Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Jesus.